Tu já fez tua própria entrevista? Tenho uma entrevista, minha própria entrevista, eu tenho um relato meu, eu dizendo o que foi que eu fiz. Eu acho que é como eu estudei para FT. E no como eu estudei para FT, tem um relato de 8.000 questões CESP que eu fiz. Eu resetei as 8.000 questões antes de começar a fazer, foi janeiro de 2013, eu já tinha uma base boa de questões, mais de 10 talvez, resetei e comecei a fazer. De janeiro de 2013 a setembro, minha prova foi 8 de setembro, eu parei de fazer questão dia 6 de setembro. 6 de setembro de 2013 eu fiz 8.000 questões CESP. Errei uns 10%, então 7.200, certo e errado. Então eu falei, pô, mais ou menos isso. Se eu fiz 70%, 80% líquido, tinha muita matéria repetida. Extrapolando, eu vou fazer aí 70% líquido e fiz 66% líquido. Então, a melhor forma, na minha opinião, de revisar é questão. Eu fiz 10K questão. 10 mil. Até a prova. Eu me lembro que eu zerei no momento que estava me atrapalhando, porque hoje eu sei que o QC já não diz mais se você acertou e errou, mas na época que eu estudava, o QC dizia se você acertou ou errou a questão, se você já tivesse feito ela. Isso me atrapalhava, porque, pô, né? Sim. Já, tipo, tinha uma predisposição a marcar aquilo que eu estava achando que era o certo e tal. Aí eu zerei. Na época que eu zerei, tava com 10.300. Pertíssimo da prova. Eu sugeria... Só não, mas sim, 99% é FCC. No caso teu era CESP. Mas, Era CESP. Mas, assim, realmente, tipo, se você for ver, não varia tanto assim, não é diferente essa forma que você falou, da forma como eu falei, porque quando eu digo que você prepara bons materiais de revisão e para perto da prova você reaver aquilo ali, é porque na segunda fase, que eu chamo de segunda fase, né, para mim a primeira fase é preparar esses materiais de revisão e ter uma boa ideia de mais ou menos assim, onde aquela matéria é situada no mundo. Por exemplo, eu errei uma questão de citações e contratos. Então, mas o que de citações e contratos? Foi inexigibilidade, dispensa, tá naquele artigo 23, 24 ali, foi, sei lá, uma modalidade, foi o quê? É você conhecer a matéria e dizer assim, oi, prazer, licitações, né? Então, assim, essa é a primeira fase, criar uns materiais ali de revisão. A segunda fase, aí sim, é meter questão até dizer chega e melhorar esses materiais de revisão através dos seus erros das questões. E, obviamente, você vai estar revisando tanto quando você estiver lendo os materiais de revisão, quanto quando você estiver fazendo. Então, basicamente, a segunda fase, que eu chamo do estudo, é só revisão. Mas é Sim. uma revisão que varia em fazer questão e melhorar os seus materiais de revisão e ler novamente através dessas questões erradas. Em algum momento você repassava os seus erros nas questões? Sim, eu fazia aquele caderno de erros, né, que tinha, enfim, que eu anotava basicamente, vou começar a estudar Direito Constitucional, dia tal, matéria tal, e aí eu começava a fazer QC. Aí eu anotava, tipo, errei a questão, ou então, sei lá, tipo, uma dúvida na questão. Anotava questão, número tal, lá do QC, aí eu colocava um comentário, tipo assim, revisar coisa tal, ou então simplesmente prestar atenção nas classificações tais, sei lá, das constituições ou qualquer coisa. E aí depois, quando eu ia passar aquilo ali pro mapa, eu dava uma olhada naquilo que eu tinha escrito, e aí ou via se estava no mapa, se não tivesse no mapa eu colocava, e se tivesse eu dava um destaque, eu fazia qualquer coisa, mais ou menos do tipo. Mas esse negócio de questão é tão bizarramente importante, eu diria, que uma vez, enquanto eu estudava, eu estava lendo um depoimento de um professor, até num PDF lá, de um professor, acho que era aquele Fernando, não sei o que, Bachê. Gustavo Bachê. Ele, não sei se era auditor, eu acho. Ele largou. Dedicou a docência, depois voltou, acho que está no TJ de Goiás. Enfim, ele contando da época que ele estudou como prova de delegado. E conseguiu, ele tinha tipo... Ele era do Eu Vou Passar, não era? Era. Ele conseguiu, ele tinha 3 meses para estudar a prova, e aí ele contando, a primeira aula dele era um curso de questões, ele contando o relato da importância de fazer questões. E eu passei mais ou menos por uma coisa parecida, e aí ele contando que ele, assim, basicamente, o foco dele foi fazer questões. Não é uma coisa que eu recomendo, assim, tipo, que você estudar só por questões, não é uma coisa que eu recomendo. Mas se o cara tiver uma base boa já? Não, aí sem dúvida, mas tô dizendo assim, iniciar... Partir do zero. Não. Porque vira loteria, né? Mas assim, foi a estratégia que ele achou, ele tinha 3 meses, não é, assim... Ele partiu de um ponto que não era normal, você ter 3 meses para se preparar, ele já tinha uma base que também não é comum, e ele apostou numa estratégia. E ele simplesmente se dedicou ao máximo a fazer muita questão, e ele
contando que quando ele teve contato com os outros aprovados, ele conseguiu ver a disparidade do nível de conhecimento que ele tinha para aquelas pessoas. Ele tinha conhecimento baixíssimo em relação a elas, mas conseguiu ser aprovado porque ele tinha um conhecimento da banca, de como que a banca cobrava cada coisa. Eu tive muito também esse contato. Quando eu estava no TRT, quando eu tomei posse, eu fiquei num hotel com a galera fazendo curso de formação e tal, muita gente que eu conheci que tinha tomado posse junto comigo, que foram os 27 primeiros, mais ou menos. E na época, eu via também a disparidade em relação a direito de trabalho, processo de trabalho, os caras estudando para juiz e detonando direito. E eu sabia decorar a Constituição, a CLT, basicamente. Mas o que aconteceu? Eu tinha o conhecimento da banca e os caras tinham o conhecimento da matéria. Eu trilhei um caminho um pouco mais rápido, né? Eu entrevistei um rapaz chamado Bruno Batista. Ele passou para promotor de justiça no Amazonas. Ele lia os livros de capa a capa, certo? Por exemplo, pegava, sei lá, ele nem falou em autor, mas pegava Rogério Sanches, lia de capa a capa, Pedro Lenza, lia de capa a capa, e ele fazia pouca questão. Resultado, pelo fazer poucas questões, ele tinha dificuldade em passar a primeira fase. Quando intensificou a questão, passou na primeira fase. Geralmente costuma ser mais fácil a segunda, a terceira. E quando ele passou na primeira fase, ele passou na primeira, passou na segunda, passou na peça, passou na oral, vai tomar posse no Amazonas como promotor de justiça. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Você tem que jogar o seu jogo. Você não tem que jogar outro jogo. O seu jogo é um. E é passar. É o único jogo que você tem que jogar. Eu brinco até no negócio que eu estava escrevendo aí esses dias, sobre questão lá e tal. O seu trabalho é acertar a questão. Se der para aprender a matéria, melhor ainda. Mas o seu trabalho não é isso, é acertar. Porque o que vai fazer você ser aprovado é acertar. Então, assim, às vezes, o que acontece é que geralmente as pessoas jogam o jogo da segunda fase precisando passar, às vezes por uma prova que só tem uma fase, que é como o TRT da vida, analista técnico tem uma prova, até uma discursiva muito mais básica do que uma prova para procurador e tudo mais, e às vezes querendo jogar o jogo da segunda fase e ainda estando na primeira fase. Se você for olhar, por exemplo, a AGU, o corte é na primeira fase. 24 mil pessoas fazem a primeira fase, se eu não me engano, se eu não estiver muito errado, os números são como 600 e poucos são aprovadas para a segunda. Menos de 3%. E de lá, tipo, 201 dos quebrados chegam a tomar posse, porque todos os aprovados geralmente tomam posse. 99% fica fora. Qual é o corte? É a primeira fase, né? A primeira fase, 24 mil para 600 e pouco. Depois é 200 e uns quebrados. Então, assim... No meu concurso foi 50 mil para 300 para 100. Então, 100 em função de 50 mil, vai dar quanto? Vai dar 0,2. 99,8% fica. E desses 99,8% que ficam, a maior parte não faz questões, a maior parte não revisa. Eu nunca tive hábito de revisar por material. Você montava seu próprio material, né? Uhum, eu fazia. Eu acho que é fundamental, me ajudou muito, mas é o que eu falo. Às vezes as pessoas confundem assim, dizer assim, cara, não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Isso aqui funciona para a maioria das pessoas, mas pode não funcionar para você. Mas se a gente conversar aqui e trocar figurinhas aqui sobre preparação, você vai ver que, sei lá, 90% das coisas a gente fazia meio parecido. 10% a gente fazia diferente. Mas tanto os 90 que eu fazia deu certo pra mim e aqueles 10 também deu certo, quanto os 90 que você fazia pra você e os 10 deu certo pra você. Então, assim, e alguma coisa que talvez um guru de concurso diria que estava errado, eu fazia e você também fazia. Por exemplo, os gurus de concurso dizem que mapa mental é feito à mão. Eu não concordo. Eu acho que o mapa mental tem que ser feito no computador. Por quê? Porque facilita a você editar, facilita a você melhorar, facilita tudo. E se você fizer à mão, depois dá uma... Eu nunca li, eu nunca fiz e raras vezes li mapa mental. Então, assim, e é uma coisa que eu prego altamente. Porque mudou realmente deu certo pra você. A minha vida em relação ao que... Eu nunca fui um cara brilhante. Nem no colégio, nem na faculdade eu até era melhor aluno, mas porque eu já estudava para concurso, não porque eu era bom aluno. E no colégio, certamente eu não fui dos melhores, assim, em nada. Eu era, tipo, sei lá, como o 30º da turma de 40. Então, e eu nunca cheguei a ser, pelo menos, o quinto. Eu teve uma época que eu estudei muito, assim, absurdamente, queimei todos os neurônios, eu cheguei a ser, sei lá, 8º da minha turma. Acho que foi a melhor classificação da minha vida. E brilhantemente, ou por ordem de alguma coisa que eu devo ter feito, tinham 12 mil pessoas no concurso, eu passei em 15º. Alguma coisa eu fiz que deu certo, com certeza.
com bem menos tempo do que a maioria das pessoas, que geralmente aí na média do TRT está sendo que mais de um ano. Ultimamente a galera tá passando com mais de um ano, geralmente. E eu passei com 10 meses. Então, assim, é um tempo muito curto. Murilo TRT passou com menos 8. Agora ele fez 50 mil questões, né? Aí é que tá, onde eu acho que há um viés para você concluir. Um norte. Questão, né? Questão é assim, é o que eu falo. Eu conheço, até brinco, eu conheço concurseiro que passou estudando uma matéria por vez e vencendo uma por vez, sem fazer ciclo, como a gente fala. Sim. Eu conheço concurseiro que passou sem fazer questão. Tem? Tem, que passou assim, sem fazer, obviamente não, mas fazendo pouco. Fazendo pouco. Como esse cara que você tava falando aí agora. Demorou, mas passou. Eu conheço o cara que passou, sei lá, fazendo, não lendo a letra da lei. Pô. O cara, ele não gostava de ler a letra da lei, ele lia muito poucas vezes. Raramente as pessoas gostam. E ele lia muito poucas vezes, e ele lia por livro e tal, e foi tipo assim, óbvio que o livro às vezes vai citando e tal, e o cara demorou, mas passou. Eu só não conheço quem não estudou e passou. O resto dá. Agora, obviamente que existe um núcleo ali base que pode te dar atalhos e pode te dar assim, direcionamentos e dizer, cara, isso aqui fez o cara queimar um belo período que ele poderia estar batendo cabeça. Um desses pontos eu acho comuns é questão. Questão é. Esses feedbacks eu recebo a respeito das entrevistas, inclusive da sua também, que tem playlist no canal. Todo e qualquer concurso tem um comum ali, seja em estratégia, se for áreas diferentes, seja em conteúdo, se for de áreas similares, por exemplo, área trabalhista. E quando as pessoas veem as entrevistas, elas falam, beleza, eu acredito que o que o cara fez para o procurador do Estado serve para mim, o que você fez para a técnica TRT serve para o cara que vai fazer MPT, e o cara vê. Ainda que os concursos sejam diferentes, ainda que as estratégias sejam diferentes, no que coincide, se você aplica aquilo e dá certo para você, você sai na frente de muita gente. O núcleo base ele não muda, entendeu? Porque é uma coisa muito, assim, certeira. E não é à toa que eu recebo muito feedback de gente assim que, lá no meu Instagram, o cara dizendo assim, cara, eu estudei, sei lá, pra prova de, sei lá, biblioteconomia, de não sei o que, e passei, dica tua, mas peguei várias dicas tuas e passei. Outra vez a menina falou, não sei o que, numa prova lá de... Tem gente que me segue, Enem. Petrobras, o pessoal da Petrobras deu mau valor que eu gravei. E o cara disse que funcionou, e não é meu foco, claramente meu foco é TRT, mas por quê? E muita gente da área fiscal, agora eu tô recebendo muito feedback da galera da área fiscal dizendo, porra, gosto muito do teu Instagram e tal, será que não tem um Instagram da área fiscal que fala assim umas coisas assim também, mas que deu uma focada mais obviamente nessa área fiscal? Porque o núcleo base, cara, não muda. Tipo assim, existe uma frase que fala que eu acho 100% acertada, e eu muito busquei disso antes de começar a estudar, que é o sucesso deixa rastros. É verdade. Isso é verdade, cara. Se você olhar as trajetórias de sucesso, outra coisa também que eu peguei muito isso aí, quando eu fiquei junto com os aprovados lá e tal, tudo mais e tal, duas coisas interessantíssimas. Eles tinham muitas estratégias parecidas de estudo, muitas, parecidíssimas, assim. E a segunda era, eles estavam variando na lista de aprovados de vários estados. Você não? Eu não, porque eu só tinha feito 2. Você foi o famoso paraquedista. Mais ou menos, eu fui em uma fila, né? Mas eles estavam variando na lista de aprovados da maioria dos estados. Ou seja, aquela coisa da galera que achar que, não, eu vou chegar ali e vou passar e... Cara, não é, concurso não é sorte, concurso não é loteria, não adianta você ficar cometendo os mesmos erros e achando que vai ter resultados diferentes, não, porque geralmente as pessoas que estão sendo aprovadas, elas estão sendo aprovadas aqui, ali, e estão só variando as listas, os nomezinhos são só os mesmos nomes. Sim. E estão só ali, ó, é igual a história do poker, que o pessoal acha que é sorte, mas são os mesmos que ganham. Não pode ser sorte um negócio desse, né? Ei, valeu, obrigado. Valeu.